Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por quê? Vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher de um modo especial os irmãos que nos acompanham pelo Facebook da Basílica de Nazaré e pelo YouTube. Caríssimos, nós temos tido como leituras, como primeiras leituras das missas desta semana que passou, e se não me falha a memória, vamos também entrar nesta semana, trechos retirados do livro do Eclesiástico. Então, antes de fazermos a nossa prédica, quero vos recomendar vivamente a leitura do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, também conhecido como livro de Siraque. Aliás, seu nome original, o livro de Siraque. É o único livro do Antigo Testamento que nós temos certeza de que é o autor, porque o autor autografou, assinou. Os demais são atribuídos. Por exemplo, o Gênesis e o Êxodo são atribuídos a Moisés. Alguns salmos são atribuídos a Davi, outros a Salomão. Mas o livro de Siraque, o próprio Siraque assinou. Claro, nós sabemos que na Sagrada Escritura os autores humanos são coautores. O autor principal é Deus. É o Espírito Santo que inspira os homens para que eles escrevam a sua palavra, os seus mandamentos. Então, o livro do Eclesiástico, por favor, não confundir com o livro do Eclesiastes. É outro livro da Sagrada Escritura, é bem menor e tem outra temática. Mas o livro do Eclesiástico, ele vai refletir sobre a vida à luz dos mandamentos de Deus. Trabalho, família, educação, comportamento social,
doença, saúde, tristeza, luto, todos estes assuntos estão no livro do Eclesiástico. São reflexões e ensinamentos riquíssimos. Não é à toa que ele foi chamado justamente Liber Ecclesiasticus, ou seja, o livro da igreja. E ele era tão utilizado até o século VIII na catequese, que ele era praticamente o catecismo. Vejo a preciosidade e a utilidade deste livro. Por isso insisto, leiam o livro do Eclesiástico. Às vezes você não tem a possibilidade de conversar com seu diretor espiritual, supondo que cada um de vós tem um diretor espiritual, não é? Mas, não tendo ou não sendo possível acessá-lo com facilidade, você vai ter em Ben Sirac um diretor espiritual virtual. Então vai ser de muita utilidade para o crescimento espiritual de todos vós. Digo isto por experiência própria, que o livro do Eclesiástico é riquíssimo de ensinamentos para a vida cotidiana. E o Eclesiástico vai nos falar o seguinte, vai nos ensinar o seguinte hoje. Pois é no falar que o homem se revela. Pois é no falar que o homem se revela. Veja que interessante. O que Ben Sirac, no Eclesiástico, vai nos ensinar, vai nos dar uma dica. Serve para nós fazermos nosso exame de consciência. Você quer saber o que é que você pensa? Escute-se. Escute-se, veja o que você está falando, o que você está dizendo, o que está saindo da sua boca. Porque Jesus disse, no final do evangelho de hoje, ex abundância enim cordis os loquitor. O coração fala, aliás, a boca fala, né, da abundância do coração. O que está no teu coração e o que está saindo da tua boca? São coisas boas ou são coisas más? Por aí você vai tirar o que você e o que os outros têm no coração, pela fala. E mais ainda, você vai descobrir se a fala da pessoa se coaduna com os seus atos, isto é, se há coerência entre o falar e o agir daquela pessoa. Por isso que Jesus no Evangelho vai nos aconselhar. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no teu olho. Então tira primeiro a trave do teu olho, para depois ir ajudar o irmão a tirar o cisco. Então nós precisamos estar atentos a nós, ao que nós dizemos e o que os outros dizem. Porque será da abundância do nosso coração que falará a nossa boca. Mas como dizíamos, o que é que vai na nossa boca? O que é que vai no nosso coração? Diz o livro da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, Imitação de Cristo não está na Sagrada Escritura. Contudo, depois da Sagrada Escritura, é o segundo livro mais lido da cristandade, Imitação de Cristo. E lá o Tomás de Kempis, o autor, vai dizer o seguinte, vai fazer a seguinte reflexão. O mundo é o lugar das imperfeições. O mundo é o lugar das imperfeições. O que é que nós vamos descobrir? Se nós observarmos a nossa linguagem, aqui há muitas imperfeições em nós. Isso mesmo. Mas se o mundo é o lugar das imperfeições, isso quer dizer que nós devemos nos acomodar? Ah, não tem jeito, é tudo imperfeito mesmo, não adianta fazer nada. Nada disso, muito pelo contrário.
Quando Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo, nos diz que o mundo é o lugar das imperfeições, isso significa que nós devemos batalhar, lutar para superar essas imperfeições, tanto em nós, como no irmão, como no mundo. Decorre daí que nós vamos descobrir, pela análise das nossas palavras, o que tem no nosso coração. E nós vamos nos deparar com 3 tipos de pessoas. Nós vamos nos deparar com os convencidos, ou seja, aqueles que se acham perfeitos e por isso se dão o direito de julgar os outros. O segundo grupo serão aqueles que Jesus vai chamar de hipócritas. Aqueles que Jesus vai chamar de hipócritas. O que é o hipócrita? É o mascarado. Ou, se você quiser ir ao pé da letra, no grego, nós poderíamos traduzir como ator. O que o ator faz? Ele representa um papel que não é o dele. Aliás, que não é da pessoa dele. E no teatro grego, máscara é chamada de persona. Daí vem pessoa, personalidade, vem todos estes conceitos. Porque no teatro grego, cada papel se utilizava uma máscara. Por exemplo, se o ator ia fazer um papel de pessoa triste, ele colocava uma máscara de tristeza. Se ele ia fazer o papel de uma pessoa alegre, ele colocava uma máscara, de pessoa alegre. A persona de uma pessoa alegre. Se ele ia fazer uma pessoa má ou irada, ele colocava a máscara de uma pessoa má. Ou então de uma pessoa irada. Por isso que no teatro, ainda hoje, o símbolo do teatro são as máscaras da comédia e da tragédia. Jesus vai dizer essa palavra dura, não é? Chama mascarados. Quem é o mascarado? É aquele que finge ser uma coisa que não é. É aquele cujas palavras não têm coerência com os atos. E hoje, nós temos muito isso. Infelizmente, muitos cristãos que são cristãos dentro da igreja. Passou da porta para fora, virou um mundano. E não pode ser assim. Isso não dá certo. Isso é vida dupla. E vida dupla, vocês sabem, um dia é descoberta. O que acontece? Nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Não podemos beijar o Papa e sair por aí defendendo o aborto, a eutanásia, a liberação das drogas, a revogação dos direitos trabalhistas e outras cositas. Está vendo? O cristão, ele tem que ser cristão na política, na economia, nas ciências, nas artes, na medicina, nas leis. Nós não podemos virar outra coisa quando nós estivermos lá. E muitos, por quererem tirar Deus desses âmbitos da atuação humana, se dão mal. Imaginem todos estes que foram presos por corrupção da coisa pública. Não estiveram a maioria deles conosco no catecismo? Ao nosso lado ou ao lado de nossos pais? Não aprenderam da igreja o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, não roubarás? Nós não podemos ser dúplices. Se você trabalha numa empresa pública ou privada, e um colega seu vem te propor um esquema errado, um esquema que um cristão não pode seguir,
Você tem que dizer para ele, olha, eu não vou entrar nessa. E mais, eu te aconselho, cai fora. Porque se tu fores o elo fraco, a corda vai arrebentar do teu lado. Se eu fosse você, eu abandonava esse esquema do mundo e entrava no esquema de Jesus. E o que o mandamento diz? Não roubarás. Não, tira esse negócio de Deus, tira esse negócio de religião. Aqui é outro papo. Sinto muito. Para o cristão só tem um papo, o Evangelho. E nós temos que levar o Evangelho. Nós não podemos ser mascarados. Na igreja cristã, no mundo pagão. E tem a terceira categoria, na qual nós estamos incluídos, a grande maioria de nós. Pode ser que em algum momento da vida você esteja na primeira, dos convencidos, na segunda, dos hipócritas. Isso pode acontecer. A vida é cheia de imponderáveis, né? São os imperfeitos. Sim, somos imperfeitos na vivência do Evangelho. Por que somos imperfeitos na vivência do Evangelho? Primeiro, porque toda a perfeição neste mundo, diz o salmista, é limitada. É limitada. Porque o mundo, já dizia Tomás de Kempis, na imitação de Cristo, é o lugar das imperfeições. Mas Jesus, e nós vimos isso na segunda leitura, vai nos glorificar, vai nos levar à perfeição no dia da glória. Até lá, nós vamos pedir a Ele que nos dê a graça de ir superando as nossas imperfeições, ainda aqui nesta vida, e ajudando a superar as imperfeições do mundo, do irmão. Mas para isto Jesus já nos aconselha a nós irmos tirando as nossas traves dos nossos olhos, para poder ajudar os irmãos a tirar o cisco dos olhos deles. Então vejam que nós hoje temos que nos perguntar, o que é que está no nosso coração e que sai pela nossa boca? Mas para estar no nosso coração e sair pela nossa boca, precisa entrar pelos nossos ouvidos. O que é que está entrando nos teus ouvidos? É a voz de Cristo ou é a voz do mundo? Porque se for a voz do mundo, o teu coração vai se encher de maldade e a tua boca vai expressar essa maldade. As tuas mãos e os teus pés também. Agora, se tu estás a encher o teu coração do Evangelho, das coisas de Cristo, teu coração vai abundar de coisas boas e a tua boca vai transbordar delas. Por isso que Jesus disse, a boca fala da abundância do coração, mas você tem que buscar a boa nova para que o seu coração fique cheio dela e você possa proclamá-la com a boca, com os pés e com as mãos. E assim o Senhor vai melhorando de hora em hora e vai acertando os nossos acertos, ou melhor, os nossos desacertos, e nos ajudando para que no dia da glória todos nós sejamos planificados. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e coloque a outra mão sobre o irmão. Venha, meus filhos. Venha, senhor Araújo. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão aqui. Nós nos salvamos salvando o outro, viu? Põe a mão no seu coração. Não, você vai pôr. Isso. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Maria de Nazaré. Vem, Senhor, em meu socorro. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Em auxílio deste irmão. Em nosso auxílio, Senhor. Senhor, se os nossos ouvidos, se pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, tem entrado a maldade do mundo,
e enchido os nossos corações, e transbordado pelas nossas bocas, nós os pedimos, limpa os nossos olhares, limpa as nossas oiças. As oiças são os ouvidos, viu, para quem não sabe. Limpa as nossas oiças. Limpa o nosso coração. Arranca todos os espinhos da maldade do mundo e da influência de Satanás e das nossas más inclinações. Faz, Jesus, que o nosso coração abunde da vossa boa nova, que não sejamos convencidos, porque somos imperfeitos, mas que não sejamos também dúplices, hipócritas, mascarados, que dizem uma coisa, mas fazem outra. Que o nosso coração, que a nossa boca e que os nossos pés estejam em consonância com o vosso coração. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam em consonância com os vossos olhos e os vossos ouvidos. E que nossas mãos e pés, nossa boca e nossos olhos sejam os vossos. Fazei, Senhor, o nosso coração semelhante ao vosso, que sois manso e humilde de coração. Que nós sejamos concordes, assim como o coração de Maria de Nazaré é concorde com o vosso coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.